Seja bem-vindo a mais uma conversa no âmbito da Academia de Liderança Colaborativa. Meu nome é Rui Marques e hoje temos o gosto de vos apresentar Nuno Delgado, uma das grandes figuras nacionais, um atleta de referência enquanto judoca, mas também um empreendedor social, um inspirador de milhares e milhares de jovens hoje em dia através da Escola de Judo Nuno Delgado. Nuno Delgado tem uma carreira brilhante enquanto desportista e enquanto empreendedor social. Enquanto desportista foi uma das nossas glórias olímpicas em Sydney, em 2000, ao ter conquistado a primeira medalha para Portugal através desta modalidade do judo. Foi campeão europeu, vice-campeão europeu, porta-estandarte, também nesse gesto tão simbólico da bandeira nacional nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Mas o judo aparece na tua vida como algo essencial. Como é que começou esta tua relação com o judo e o que é que o judo trouxe de aprendizagens, nomeadamente ao nível da resiliência? Olá, Rui. Olha, muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa do IPAV, a qual me junto com muito orgulho. Em relação à tua questão, o judo aparece na minha vida na altura certa. Eu costumo dizer que era uma criança com dislexia, com hiperatividade, à procura da sua identidade no universo lusófono, deslocado de Lisboa para Santarém, ou seja, com grandes desafios, onde o judo acabou por ser muito mais do que uma modalidade desportiva, mas sim um caminho de autodescoberta, de aperfeiçoamento pessoal e que foi, de certa forma, uma âncora importantíssima para o sucesso que eu acabei por atingir nessa constante queda no tatami que o judo nos provoca diariamente. Nuno, para quem conhece menos bem o judo, deve-se levantar, mas ajuda-nos a perceber um pouco melhor como é que o judo nos ilumina esta dimensão da resiliência, de sermos capazes de enfrentar obstáculos, transformando-os em oportunidade. Ora bem, eu acho que podemos começar pelo significado da palavra. Portanto, judo são dois caracteres japoneses que significam exatamente o caminho da flexibilidade, ou, se quisermos, o caminho da suavidade, onde, perante uma força, nós nunca deveremos utilizar a força contrária. Devemos sempre aproveitar, no fundo, esse impacto e usá-lo a nosso favor. É uma mestria para a vida que tem uma inspiração na filosofia budista, não é? O Do, portanto, o último caractere, a prática marcial que foi, portanto, o universo onde o judo se desenvolveu, ou ainda da dimensão desportiva que mais tarde o fundador desta disciplina, o Jigoro Kano, levou portanto, para a dimensão desportiva. Acima de tudo, o judo é uma filosofia, portanto, de aperfeiçoamento cívico. Uhum. E é muito interessante que estávamos do saber cair. Eu creio que parte do treino que os judocas fazem é quando da projeção o saber cair, mas sobretudo o levantar-se, esta ideia que a resiliência nos tem constantemente, como referias há pouco, o equilíbrio, mas também a sabedoria da queda e do levantar. Olha, Rui, eu vou-te contar uma história curiosa que está, portanto, uma das nossas, dos segredos do judo, vem de uma história muito interessante de um monge que estava a observar o rio na sua meditação
e verificou uma interação entre um carvalho, que é uma árvore bastante sólida e forte, mas muito pouco flexível, e uma cerejeira, que é uma árvore bastante mais simples e com essa pouca força, mas que muito flexível. E o que ele verificou era que a queda da neve sobre essas duas árvores teve um impacto extraordinário. O carvalho, essa árvore tão pelo excesso de neve, de uma forma flexível dobrou-se e deixou cair essa neve, voltando à sua forma original. E ele aí percebe, portanto, a filosofia que está também por trás do judo, que é esta capacidade de saber ceder para vencer. E a primeira grande lição no judo é ensinar-nos a não resistir à queda para podermos nos levantar mais fortes. E que falta nos faz essa sabedoria e que por isso é tão atual, para além dos desportistas propriamente ditos, para todos nós. Na tua vida enquanto judoca, como é que tu foste experimentando o desafio da resiliência? Queres partilhar connosco algumas histórias, algum momento mais marcante para ti? Como é que nos Jogos Olímpicos, por exemplo, se colocou a questão de ser resiliente perante as adversidades? Olha, Rui, curiosamente eu partilhei nestes tempos que vivemos este exemplo que tem a ver com esse percurso para Sydney, agora já em retrospectiva, olhando um pouco para trás, e falando sobre 3 grandes mestres da resiliência do ponto de vista conceptual que muito me ajudaram nesse percurso. E o primeiro é o mestre da intenção. Eu penso que a energia que está na capacidade da resiliência, na tal mola que tu tão bem descreves e que permite esse movimento de reação, só acontece quando existe uma intencionalidade. Ou seja, o primeiro passo para qualquer uma das nossas ações é nós termos a consciência de para onde é que vamos e porquê. E colocar emoção nesse objetivo. E eu, desde muito pequenino, que me inspirei com o movimento. E foi um percurso prazeroso, porque foi um percurso cheio de muita descoberta e que, no fundo, ajuda um bocadinho a viver aqueles momentos mais difíceis. Mas há um segundo mestre, Rui. E o segundo mestre chama-se consistência, o não desistir. É óbvio que em qualquer desafio que nós temos, e um desafio só é interessante quando é difícil, e existe, sem dúvida nenhuma, o fenómeno de dor física, mental, emocional, para nos transformarmos, só é possível quando nós não desistimos e nos mantemos sempre honestos com a intenção que colocamos como ponto de partida. Mais para a frente iremos falar num dos nossos grandes exemplos dessa consistência. Mas a parte que eu senti talvez menos conhecida do fenómeno da resiliência é o último grande mestre que me bateu à porta e que conto esta história que acontece em Sydney, que é a seguinte: chegado a Sydney, à aldeia olímpica, começamos, portanto, a aproximar-nos do grande desafio, se nós realmente estamos à altura daquilo que queremos conquistar. E no meu caso, eu estava em Sydney, tinha acabado de fazer um mês de estágio intensivo no Japão, tinha, portanto, abdicado da minha carreira profissional, já depois de ter completado a minha licenciatura. No fundo, larguei tudo, não é? Larguei tudo para abraçar este desafio. E começo a pensar, bem, será que cometi aqui alguma loucura? Será que vou conseguir? Será que valeu a pena? No fundo, todas estas questões começam se soubermos receber a dúvida e senti-la como um sinal que te diz: estás no caminho certo, está quase lá.
normalmente nós temos de alguma forma o tal sinal que nos confirma, que nos dá confiança, que nos motiva dúvidas todas. Encontro o meu maior ídolo de todos os tempos, um senhor chamado Muhammad Ali, que foi também ele campeão olímpico, um dos maiores lutadores de todos os tempos, de todas as modalidades, e um homem que lutou pelos direitos dos americanos no tempo da luta do Vietnã, etc. E ele estava ali, ao meu lado, à minha frente, sendo o tal sinal que nos dá esta confiança de que estás no caminho certo e que vais conseguir, porque, no fundo, existe algum misticismo à volta de grandes fenómenos de superação, não é? E é preciso estes sinais, e eu acredito que quando nós cumprimos estes ensinamentos destes 3 grandes mestres, o sinal aparece e a conquista realiza-se. É realmente fantástico toda esta tua experiência, que, no entanto, é ainda enriquecida por uma dimensão da resiliência muito interessante que tu experiencias, que é a resiliência transformacional. A tua vida não se esgota enquanto atleta. Há uma transição depois muito importante pós este tempo mais ativo enquanto atleta para outras missões, sempre inspirado pelo judo. Essa tua transformação, esse passo seguinte que és capaz de dar, como é que o viveste? Como é que foi uma nova etapa de dar sentido e de mostrar resiliência e determinação no teu caminho? Passar de atleta a treinador, de atleta a empreendedor social. Olha, é resultado com muitas quedas, muitas adversidades, lesões, e acabo por não conseguir atingir o meu objetivo nessa Olimpíada. E lá está, foi um momento decisivo para mim, no sentido de que muito mais do que deixar-me envolvido por essa derrota desportiva, digamos assim, tentar perceber o que é que este universo me esperava e continuar a caminhar com a mesma intensidade que eu fazia enquanto representava Portugal nos maiores palcos desportivos do mundo. E esse caminho surgiu de uma grande paixão que eu tinha, chamada educação, que ia faltar dentro do sistema educativo, do fenómeno educacional, uma vez que eu já tinha tido uma pequena experiência numa escola pública e sentia que faltava algo, havia mais qualquer coisa a oferecer, digamos assim, no percurso dos nossos jovens. E pronto, em 2006 iniciou-se este trajeto de desenvolver uma escola à imagem da escola de Jigoro Kano, o nosso fundador do judo, e assim surgiu a escola de Nuno Delgado com um leitmotiv muito próprio, que é formar campeões para a vida. Isto porque, para mim, a escola, acima de tudo, tem essa perspectiva, que me fez ligar a muitos, para todos nós que temos alguma capacidade para fazer aquilo que nos move. Nuno, um inspiração para o mundo, como é que tu trazes à memória a resiliência em Nelson Mandela? Como é que isso ainda hoje no cotidiano te inspira para todos os teus desafios, como qualquer um de nós, de ser resiliente face às adversidades? O que é que interpretas como o legado de Mandela em ti? Ora bem, Rui, nós ultimamente temos vivido alguns sinais de intolerância e principalmente no quadro desportivo. Tivemos aqui recentemente, enquanto ainda havia estádios cheios de gente, fenómenos de alguma intolerância e racismo. Isto para te dizer que, voltando um pouco à minha infância, eu sou filho de cabo-verdianos, nasci em Portugal e vivi num misto de alguma intolerância, no sentido de que nem sempre era visto como bom português,
mas também na minha África não era tão bem reconhecido por falar português e não dominar a língua local, ou seja, vivi o fenómeno do racismo dos dois lados. E para mim foi uma grande inspiração Nelson Mandela, porque na altura, ainda pequenino, na altura ouvia-se muito dizer os negros só sabem jogar à bola e cantar, portanto falava-se no Michael Jackson, no Pelé, no Michael Jordan. Não há pensadores, não há grandes pensadores negros, não há grandes políticos negros, portanto essa é uma dimensão que vocês não dominam. E no fundo, curiosamente, Nelson Mandela vem quebrar esse grande tabu, quer dizer, vem mostrar que efetivamente não há cor na liderança, não há diferença entre os seres humanos, portanto, idade suficiente para acompanhar a libertação de Nelson Mandela, e foi algo que vivemos com muita intensidade na minha família. Felizmente, os meus pais, toda a minha família acompanhava e foi-me envolvendo com a vivência daquilo que se passava na África do Sul. E realmente, quando Nelson Mandela sai da cadeia, consegue negociar com o apartheid uma mudança pacífica, isso para mim é a estratégia perfeita para resolver um nó górdico que provavelmente não seria resolvido se não fosse como uma figura como Mandela, tentando juntar-se aos seus inimigos para construir um novo futuro, um futuro de amizade e de fraternidade e, no fundo, um futuro de uma nação arco-íris. E tu, com a tua escola de judo, com o programa Campeões para a Vida, com a maior ala de judo, com um conjunto de iniciativas, tens honrado essa memória de Mandela, de transformar as adversidades em oportunidades. É algo que devemos desenvolver com a tua experiência de vida, com esta tua inspiração extraordinária através do judo. Que mensagem final queres deixar? Olha, Rui, a mensagem que eu gostaria de deixar é muito simples, é que tempos fáceis fazem mulheres e homens fáceis. Homens e mulheres fáceis fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem mulheres e homens fortes. A vida é um ciclo, e nós temos que ter consciência que quando estamos de pé, vamos cair, e que quando estamos cá em baixo, só há um caminho que é levantar-nos de novo. E no meio disto tudo, e superar acima de tudo, é ir ter com o outro, é conseguir chegar ao outro. E antes, com prazer, porque a resiliência não é um lugar que se atinge, mas sim um caminho que se faz e que se faz com mais do que autoconhecimento, é tentarmos nos recriar, tentarmos sermos algo novo todos os dias. E é com esta mensagem que vos desafio a continuarmos todos juntos, a darmos estes passos positivos para uma sociedade que precisa realmente de mulheres e de homens muito fortes. Obrigado, Nuno. Obrigado por tudo o que tens representado de inspiração para todos nós. Obrigado antecipado porque vais continuar a fazer na sociedade portuguesa neste combate permanente pela justiça, pela capacidade de ajudar cada um a ser a melhor versão de si próprio. Um abraço, muito obrigado. Um abraço.